Seja bem-vinda a mais um episódio do Gente que Pode, esse podcast que dá voz à diversidade. Eu sou Vânia Ferreira, estou aqui com as minhas amigas Juliana Goulardins e Heloíse Guion. Hoje nós vamos falar do direito das pessoas com deficiência. E para isso a gente convidou o nosso querido Dr. Wellington Júnior, Dr. Wellington Santana Júnior, né? No episódio de hoje estamos recebendo o Dr. Wellington, ele é advogado, ele é atuante há mais de 15 anos, professor de pós-graduação trabalhista, professor de cursos da OAB de São Paulo, sobre prática de advocacia e coordenador da Comissão de Coaching Jurídico da OAB 57 em Guarulhos. Dr. Wellington, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. A satisfação é toda minha, Vânia, obrigado pelo convite, obrigado também a Juliana e a Heloíse, parabéns pelo trabalho de vocês, e um trabalho que é muito importante, né, para disseminar o respeito, a igualdade, disseminar os direitos também através desse bloco nosso e de outros que vocês fazem, para que essas limitações de acesso, desrespeito, capacitismo, esse capacitismo, né, que às vezes já está engrenhado assim na sociedade, né, o desrespeito que acontece naturalmente, ele possa ser mais revelado, e aqui, através desse canal, com certeza, isso tende a melhorar na nossa sociedade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, é o nosso objetivo mesmo. Sigam forte, sigam avante. E contem com a OAB para fazer esse trabalho, contem conosco para disseminar, quem sabe apresentar cursos específicos. Maravilha. E disseminar esse trabalho, que é um meio também de nós encontrarmos aí o que sempre busca, né, a Constituição Federal, um respeito, equilíbrio, dignidade da pessoa humana. É muito bacana. E você falou essa questão de cursos, e é até um tema que eu e a Ju, a gente já conversou isso antes do podcast, sobre essa questão de não só conscientizar, mas também de habilitar as pessoas para lidar com as pessoas com deficiência, exatamente por essa questão de capacitismo, né? A gente vê muito, está muito em alta, muito na mídia, empresas sendo processadas, porque os funcionários não sabem lidar com esse público, né? E já entrando nessa temática, eu queria fazer uma pergunta para você, que é, por que a gente precisa de leis específicas para pessoas com deficiência? Nós precisamos porque, em via de regra, o ser humano ele é egoísta, né? Ele olha para si mesmo, e nessa sociedade nossa capitalista, quem está à frente são as pessoas que detêm condição física, cognição saudável, 100% saudável, enfim, conseguem entregar mais valor no mundo, né? Gerar dinheiro para o mundo. E essa visão não é uma visão que se tem das pessoas com algum tipo de limitação. Então, para que isso ocorra, para que esse respeito ocorra, infelizmente a gente precisa de leis, precisa criminalizar algumas atitudes, punir financeiramente outros desrespeitos, para que nós consigamos buscar esse equilíbrio, que é o que de fato o ser humano precisa buscar e a sociedade quer buscar. Respeito às pessoas diferentes. Acho que é até interessante um item que veio na sua fala. Eu sei que nós somos de universos diferentes, a gente Sim. que é da saúde, e esse entendimento do que é saudável e do que é capaz, né? Então, às vezes, ter uma condição de saúde específica não quer dizer que ele seja incapaz de gerar renda, produtividade, autocuidado. E também não é ausência de doença, né? Assim, essa questão de capacidade ou incapacidade não tem a ver só com a ausência de um diagnóstico, né? Sim, verdade. Então, às vezes, essas questões das leis, a gente esbarra em algumas coisas. Por exemplo, com o termo deficiência e disability em inglês. Então, o que a gente entende como incapacidade, o que é pessoa com deficiência, por definição aqui, traz muitas confusões. Porque o que a gente na área da saúde entende como deficiência, a gente está falando hoje, numa visão mais atual, é no nível de estrutura e função de corpo. Mas a funcionalidade, que é o inverso da incapacidade, e é o disability em inglês, que apoia as leis fora daqui, sob esse termo, ele está considerando não só deficiência no nível de estrutura e função de corpo, mas como aquilo repercute em atividades e participação social, e como isso recebe a influência de fatores ambientais e pessoais. E tudo isso modula a condição de saúde. Então, você pensar em funcionalidade, incapacidade e deficiência é um outro termo. E a gente chega na nossa lei brasileira de inclusão,
a definição de pessoa com deficiência não Sim. está naquele único nível, estrutura e função, mas ela está no conceito de disability, de incapacidade. E aí vira uma salada, uma confusão, quem tem direito, quem não tem, quem é classificado, pessoa com deficiência ou não, a patologização que a gente falou, a necessidade de ter o diagnóstico para ter acesso a serviços. E aí a gente entra em várias barreiras aí, né? E Muitas a barreiras. gente fala, até o doutor falou a respeito de equilíbrio, eu acho que a necessidade vem daí mesmo, você ter que tratar o desigual com desigualdade para que ele se torne igual. Perfeito. Então, a lei vem, né, nesse Pra sentido, trazê-lo, né? Você trata, então você mostra por que ele tá diferente ali, e aí você traz leis para que ele se torne igual. Então, você fazer o equilíbrio mesmo. A equidade, não a Exatamente. igualdade, né? Exato. Essa é a função que nós buscamos como sociedade, né? Estudando, procurando integrar a saúde com o direito. Por isso que esse tema ele é tão necessário, a participação em debates públicos de profissionais como vocês, né? Que vão trazer para o mundo jurídico essa visão do que é limitação, do que é não conseguir, de alguma maneira, estar integrado à sua sociedade. Não é só a limitação física, mental, visível, né? Mas tudo aquilo que limita a pessoa de integrar, de se relacionar comumente. Trazer um prejuízo funcional para Funcional. ela, pensando na funcionalidade, né? E como que essas leis são aplicadas na prática? Porque elas existem. Existem. A gente sabe que elas existem, mas como que está sendo isso na prática? Olha, isso é regulamentado por diversas leis, né? E existem leis específicas para o autismo, enfim, para o TDAH, para o TEA, e que geram direitos específicos para essas pessoas. Digamos que é bem setorizado. Cada lei vai muito fundo num assunto, em outro. E as famílias e as pessoas que dependem disso precisam, se não estão sendo respeitadas essas leis, seja de acesso à saúde, acesso à educação, aos tratamentos necessários de fonoaudiologia, às vezes uma ecoterapia, os planos de saúde, né, com muita dificuldade, eles conseguem cumprir ou eles limitam muito, eles impedem muito que esse tipo de tratamento ele seja usufruído pelo cliente final. Então, em vários segmentos da sociedade, seja na saúde, seja no transporte público, seja na educação, existem leis específicas que, através da justiça, muitas vezes precisam ser cumpridas. Vocês perguntam como que essa lei é aplicada. Ela é feita e direcionada para quem precisa cumprir, para atender o direito dessas pessoas, e quando isso não é cumprido, aí essas famílias, essas pessoas precisam acionar a justiça, para que, interpretando aquela necessidade específica, torne aquele direito disponível para... É interessante você falar disso, porque a gente vem, né, com outros convidados, que a gente já chegou a entrar nesse tema dos direitos, das pessoas com deficiência, e o quanto que é difícil e diferente, por exemplo, para uma família que tem um nível social mais alto, uma família da periferia ali, que já vem de uma condição social inferior, é ter acesso a esse direito, né, a essa proteção jurídica. Eu lembro Às vezes, que... até a descrença no sistema, né? Quantas vezes eles acreditam que a justiça não vai se fazer valer. Exatamente. E o quanto, Júnior, eu vou falar assim, o que está bem alto hoje são os planos de saúde, né? O quanto, às vezes, vem sendo até abusivo esse desrespeito. Porque eu lembro que quando eu fui, recentemente até, buscar um plano de saúde, e aí eu falei pro rapaz que vendia o plano para mim, né? Tá, mas o meu filho, eu já vou falar, meu filho tem paralisia cerebral. Aí ele falou para mim, mas olha só, pode ser que o convênio negue. Não, mas o próprio credenciamento, o próprio, né? Eu ainda falei, poxa vida, mas olha, não é público, eu tô pagando mesmo que fosse. E ele pode negar? Ele pode negar. Aí você tem o direito de buscar um advogado, mas de repente, às vezes, essa família não tem nem acesso, né? E a gente sabe o quanto é difícil isso, na rede pública, né? Então, que tipo de conselho você daria, por exemplo, para uma mãe, no caso, se eu fosse te procurar no seu escritório por um caso como esse?
Olha, primeiro, o plano de saúde ele é obrigado a aceitar e receber pessoas com situações ou limitações pré-existentes ou doenças pré-existentes, né? Então, esse argumento, ele é pífio, ele já morre ali. Não importa o tamanho da incapacidade ou da limitação. O plano de saúde, ele deve, de alguma forma, acolher essa pessoa. Inclusive, existe legislação específica que trata o plano de saúde, o preço, inclusive, deve ser igual a uma pessoa que não necessite de algum tratamento, algum cuidado muito diferenciado. Enfim, o plano de saúde deve cobrir com a mesma qualidade, com o mesmo custo. Então, esse argumento do credenciador aí, do plano, enfim, é de uma pessoa muito desconhecida, muito leiga sobre o assunto. Na verdade, é só um vendedor, né, que está tentando te colocar para dentro do plano. E quando isso acontece, o caminho, infelizmente, é buscar a justiça, que é um caminho moroso, um caminho que retarda o tratamento, o desenvolvimento dessa pessoa, né, que às vezes para conseguir... Às vezes até agrava a evolução de uma doença. Sim. Algo que custaria menos para o próprio plano, custa mais. E às custa vezes, por quanto ser mais, né? moroso, a família abre mão de ir atrás É. e acaba buscando outros caminhos, porque aquilo vai onerar financeiramente, aquilo vai atrasar, como você disse. Então, às vezes, a família opta por desprender o tempo, a energia e o recurso financeiro em uma outra solução. Lembrando que para ter acesso a esse direito, também existe a defensoria pública, não só os advogados particulares, né? Mas a defensoria pública obrigatoriamente deve atender essa demanda que não tem acesso a pagar um advogado. E, como você disse mesmo, Heloíse, retarda o tratamento, às vezes, os 6 meses para conseguir um liminar, para começar essa terapia específica, e isso causa um atraso de 3 anos na evolução daquela pessoa, enfim... Tempo é vida, né? Então, a vida daquela pessoa, ela é desperdiçada em tratamento, evolução, por conta dessa limitação. A justiça está aí. Ela obrigatoriamente vai atender essas pessoas e vai dar uma resposta. Via de regra, vai ser uma resposta positiva. Talvez não seja contento, não seja no prazo, mas vai haver ali uma reparação e determinar que essa pessoa seja atendida por esse plano de saúde ou pela rede pública. Mas, de fato, pode levar tempo ali. Um liminar para sair num processo minimamente 15 dias, 20 dias. Se o caso for extremamente urgente, acontece um pouco mais rápido. Mas depois entra a defesa, entram outros recursos e isso tudo atrasa. Mas não que necessariamente o plano de saúde vá usar esse processo para demorar a prestação de serviço, porque também são aplicadas multas diárias por descumprimento, né? E aí, quando bate no bolso, quando bate no bolso do plano, às vezes R$1.000 por dia, R$10.000 por dia de descumprimento, aí essa conta fica extremamente cara e eles resolvem mais rápido o problema. A gente levantou aqui até na sua fala no começo a importância da educação das pessoas quanto aos direitos, quanto ao conhecimento da lei de inclusão. E a gente não vê muito essas ações educativas sobre legislação em geral, não só da pessoa com deficiência, né? A gente não é ensinado nada sobre cidadania, direitos e deveres, né? Em geral, isso deveria estar na formação básica de alguma forma. Mas o que eu quero chegar é que, assim, educação é um ponto e hoje a gente tem um cenário muito grande de judicialização. Eu no bastidor, né, como fisioterapeuta e acompanhando os meus pacientes, eu tenho visto um crescimento que 10 anos atrás não existia dessa questão de ações e liminares, mas eu tenho visto também uma evolução no conhecimento a esses direitos. Você acha que esse cenário hoje de judicialização que a gente tem no Brasil, ele decorre de educação ou são outros problemas? Decorre sim de educação.
né? A informação está muito mais disponível através desses canais, quando uma pessoa lá da periferia veria num jornal, num telejornal, falar sobre o seu direito específico. Né? Teria que, talvez, agendar como advogado, sofrer muito. Mas, hoje, comunidades e mais comunidades tratando, né, das limitações das pessoas, né, com deficiência, com limitação de mobilidade, com, enfim, com outros tipos de limitações. E isso faz com que, sim, olha, estou sabendo disso, olha, uma pessoa me mandou um link, olha, eu sei em que tal lugar eu consigo mais rápido. Então, essa educação tem melhorado. Não que necessariamente os planos estejam cobrindo mais, ou que a saúde pública, a nosso sentir, esteja com mais... Uma melhor prestação. Com mais prestação, com mais empregados, com mais setores especializados, né? Recebendo mais demanda. Não, continua com limitação de hospitais, de leitos, de empregados na área. Recursos humanos e estruturais, né? Exato. Profissionais habilitados. Capacitados e habilitados dentro desses equipamentos públicos ou privados. Continua muito difícil. Mas o conhecimento tem feito, sim, chegarem mais processos à justiça. E também há aquele funil, né? Esmaga ali, onde a gente vai colocar para cumprir essa liminar? Qual o lugar que vai conseguir cumprir isso? Porque, enfim, aí os equipamentos públicos, né, de saúde, etc., precisam melhorar lá no bastidor a estrutura para receber mais essa demanda. Que até a própria justiça tem encaminhado para eles. E quais são os desafios mais comuns que as pessoas com deficiência enfrentam aí nessa dispensação de serviços mesmo, de assistência, de medicamentos, com relação à questão jurídica, né? Então, o que leva quais são as queixas mais comuns na sua porta? Sim, é muito comum o acesso à educação, a entrada na escola. Entrada na escola, professores preparados para isso, terapias específicas para aquelas pessoas. O acompanhamento terapêutico na escola também. Escola, sim, para alfabetização, enfim, para outro tipo de formação de educação. E depois, consequentemente, a saúde, né? Os tratamentos específicos, terapias específicas que, infelizmente, os planos quase não oferecem. Oi, Júnior, eu vejo muito essa queixa, né, de negativa de terapias ou de medicamentos, muito na rede privada, né, em planos de saúde. Mas e quando é na rede pública? Por exemplo, eu tenho pacientes da rede pública que estão numa fila de espera por uma cadeira de rodas, pacientes adultos, em fila de espera por cadeira de rodas, há mais de um ano. Né, e aquela família não tem condições financeiras de arcar com aquele custo, mas o governo subsidia isso, é garantido por lei. E quando essa lei não é cumprida? As mesmas punições aplicadas às entidades privadas, aos hospitais, às clínicas, essas também são aplicadas ao setor público. Porém, o cumprimento dessas ordens, desses pagamentos, né, gerar mais recurso de cadeira de rodas, gerar mais vagas em postos de trabalho para profissionais que consigam atender essa demanda, tudo isso tem um custo que, via de regra, só pode ser implementado através de lei. Ou indenizações que só podem ser pagas através de precatórios. Então, infelizmente, recorrer ao Estado para entregar a saúde é muito mais moroso. E você consegue um direito, consegue o papel, mas o próprio ente público que deu o papel no judiciário, que deu o direito, deu a decisão, não consegue cumprir quando chega no setor de saúde, por exemplo. Porque chega no setor de saúde e fala, gente, estou aqui com as mãos atadas. Mas se não tem a estrutura no público, digamos assim, ele pode direcionar para vagas no privado? E, sim. Deveria. E é o que acontece também, né? Direcionar para lá e custear. Mas esse privado, depois, para receber do público, tem uma morosidade, ele se recusa, ele também... É uma engrenagem triste. Tem um sistema jurídico deles que fala, puxa, eu não posso vender mais, já tem aqui uma limitação, a gente já tem 30, 40 pessoas aqui, a gente não consegue atender mais, encaminha para outro lugar. Um joga para o outro.
Mas se a gente não cria essa demanda, ao mesmo É. tempo, esse não é um problema que vai precisar ser Exatamente. solucionado. Perfeito. Então, se a gente vai saindo por outras estratégias, isso nunca vai ser um Isso. problema real a ser remediado pelo poder público, né? Criando a demanda, a necessidade, fala, "Poxa, não está dando mais. Né? Agora, estão batendo na porta do vereador, estão incomodando o prefeito. E é assim que as coisas vão E acontecer. acho que mais do que isso, se eu não me engano, a Lei 8.142 do ano de 90, ela vem para regularizar, normatizar a participação pública das pessoas na gestão do SUS. E o quanto as pessoas ainda abdicam de participar ou nem sabem que tem esse direito de participar. Então, a participação popular no SUS, então você participar das reuniões da sua UBS para trazer as demandas da sua comunidade, cadê os representantes da população, né? De que maneira a população está se fazendo efetiva para... Então, assim, talvez as pessoas nem saibam que elas De precisam novo, a gente atuar. cai no problema da educação. Não conhece que esses recursos estão que esses canais, não são nem recursos, esses canais estão disponíveis para fomentar novas E é uma ideias lei de 90, e políticas. ela veio para complementar a Lei 8.080, que é a lei que da disposição do SUS. Ela vem, então, para normatizar a participação popular na Já há gestão de 34 saúde. anos. Exatamente. E ainda assim, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem como elas podem efetivamente participar da gestão. E seria diferente se a gente tivesse isso, porque essas coisas é como a Ju falou, elas teriam que ser ensinadas ali na nossa base, a gente teria que conhecer. Como você acha que a gente pode disseminar cada vez mais como nosso papel como profissionais, mas também, assim, como a sociedade pode mudar essa visão? Muito bem colocado, Heloíse. É através da educação, como a Juliana falou. E quem são os responsáveis por essa educação? Cada um de nós. A Vânia disse muito bem que ela, além de uma fisioterapeuta especializada, ela leva outras informações para as famílias. E digamos que a gente não está mais fazendo corpo a corpo, trabalho de formiguinha. Já há um conhecimento maior de massa sobre isso. E a gente só não pode cansar e parar de levar esse conhecimento, essa educação. Porque parece que são 34 anos e as pessoas ainda não participam. O que nós vamos fazer? Encontrar caminhos, né? Talvez caminhos políticos com pessoas que, né, se interessem muito por essa área, como vocês, já colocando aí, esse ano tem eleição, Sim. né? Enfim, quem sabe alguém da área de vocês possa também prestar esse serviço de disseminar conhecimento, de brigar pelos direitos das pessoas, de levar essa informação, chegar mais, talvez, dos conselhos, né? Dos conselhos, prepararem mais os profissionais, para que através dos profissionais a informação também seja regada para a população. Quanto a gente aqui da área da saúde não é formado para isso. Assim, eu nunca tive isso na graduação, mas essa interface ela é necessária, porque o meu paciente bate na minha porta e fala assim, olha, o convênio não quer me pagar, eu quero fazer na sua clínica. Me orienta? Eu não tenho a menor ideia do que fazer, né? Mas essa troca, ela é muito importante, até que eu fui buscando contatos com advogados, com assessoria jurídica, para conseguir ter o mínimo de orientação, para dar o mínimo de orientação para o meu paciente. Eu não sei, mas eu vou procurar a resposta junto com você. Exatamente. Quanto a gente está disponível a isso? E eu volto a dizer, né? Esse canal aqui já está dando insight em centenas de pessoas e milhares e que vão replicar esse conhecimento. Então, conscientize também, né, o seu fisioterapeuta, o seu profissional de saúde, pergunte a ele como você vai ter acesso a essas informações. Também, geralmente as pessoas conhecem algum advogado, conhecem o caminho para a defensoria pública, só não fiquem com esse impedimento, com esse não, né? Você não vai ter acesso à educação, à saúde, ao tratamento para o seu familiar. Não fique com esse não. Vá buscar soluções, elas existem, elas vão dar um pouco de trabalho, talvez demandar custo, paciência, mas o resultado vem.
seja através diretamente disso, ou como a Juliane falou, vai crescendo tanto a pressão que... Né, Uma hora eles têm que ser vistos. eventos, A gente passeatas, precisa começar a provocar, protestos. incomodar, porque às Incomodando, vezes você fala, exato. "Ai, mas nunca ninguém, eu nunca vi ninguém conseguir isso através da justiça, mas talvez porque nunca ninguém Ninguém foi tentou, então atrás, né? abra precedente, seja você o primeiro a lutar por isso, Exatamente. para que talvez realmente não beneficie o seu filho, Vai chegar o seu atrasado pai, pra Plantou o a seu... sementinha. Mas Sim. você, dali, você abre uma jurisprudência para que outras pessoas Exatamente. consigam. Sim, Perfeito. Quem sabe essa jurisprudência vira até lei. sim. E aí, enfim, não que vai ser cumprido imediatamente. Nós temos aqui, né, inúmeras leis. Eu separei, depois eu vou mandar para vocês, porque vocês podem, né, soltar para o pessoal. Ótimo, a gente precisa disso, dessa orientação. Para cada Mas, especialidade. quais você consegue? Eu sei que tem muitas coisas descritas na lei, mas você consegue listar pelo menos assim os principais direitos que as pessoas com deficiência têm, assim, bem rapidamente, ou os que vêm Tá. bater na sua porta, como, olha, isso aqui eu não estou conseguindo, eu preciso, né? Acesso ao plano de saúde com o mesmo valor, não que deva ficar mais caro. Primeiro ponto é esse, acesso ao plano de saúde com limitações ou deficiências pré-existentes. Acesso à educação, né? O seu plano de saúde deve providenciar dentro das clínicas pessoas, ele vai ter que cobrir, às vezes, musicoterapia, ecoterapia, muitas pessoas Se eu precisam. posso aproveitar isso e fazer uma pergunta que eu tenho dúvida mesmo. A gente tem algumas negativas, como a musicoterapia. Eu sei que agora tem algumas mudanças até recentes. A própria psicopedagogia foi uma mudança bem recente. Sim. Mas quando você tem terapias que não estão descritas no rol da ANS, como é que fica esse direito, por exemplo? Pois é, teve essa bagunça aí recentemente, né? Que se não está no rol da ANS, não tem obrigatoriedade de cobertura. Mas esse rol, ele continua sendo exemplificativo. Ele não é taxativo. Então, se não estiver lá no rol, não se desespere. O Estado ou o seu plano de saúde, ele vai ter que achar um meio de entregar esse serviço específico que você precisa, essa terapia específica que você precisa, mesmo que ela não esteja no rol. Isso foi chateante, né? 1 ano e pouco, 2 atrás, poxa vida, e agora? Mas, como a Heloísa batendo Abriu lá, nós já precedente. conseguimos jurisprudências e tudo isso já praticamente caiu por terra. O rol, ele é meramente exemplificativo. E que bom por isso, e que bom Nossa, graças que a as Deus. pessoas, que a gente tem a oportunidade de falar isso para as pessoas, Sim. que elas têm como continuar e que o rol ele é exemplificativo e que elas têm que continuar lutando Muita pelo gente que elas desanimou, né? precisam. E até porque a mudança de leis, ela não acompanha a mudança de produção de conhecimento científico. Não. Então, a Muito gente mais consegue assim, e pesquisa não é algo que é tão rápido assim, mas a gente consegue um avanço tecnológico, a gente consegue produzir evidência de eficácia, de efetividade, até que isso seja incorporado e vire uma lei, ou enfim, o que quer que seja o meio jurídico. Quantas pessoas já deixaram de ter acesso a um medicamento que poderia salvar a vida delas, Sim. uma vacina, enfim, milhares de possibilidades aí, porque não é a mesma velocidade essa incorporação e a mudança das leis, né? Ou até incluir na tabela da Sim. ANS algo que é Mas moroso. essa produção científica, isso que ele dá base para os nossos processos, para os nossos pedidos. Então, se você tem uma pesquisa, se você tem uma orientação médica de que o cannabis ou ou outro medicamento, ele é extremamente necessário para o desenvolvimento do tratamento do seu familiar, do seu filho, enfim, e não está previsto no rol, ele é exemplificativo, com essa fundamentação, com essa pesquisa, vai ser um trabalho jurídico-científico de apresentar para a justiça. E aí a justiça tende muito a deferir. E Mesmo que, porque eu Aceitar. lembrei muito de um paciente meu, mesmo Sim. que esse medicamento não seja ainda aprovado, aqui, ele foi liberado pelo FDA, ele tem a evidência, ele está lá fora, ele existe, mas ele ainda não existe aqui, eu preciso da importação.
Ainda assim, ele é possível? Existe legislação para isso? Eu preciso acessar este A medicamento. cannabis veio assim, É. né? O Exato. canabidiol Sim. veio assim. Quando eu solicitei o Off-label, a palavra é canabidiol, off-label. ele ainda Label. não tava do jeito que ele tá hoje. Hoje existe aqui. Quando eu trouxe, ele ainda tava só lá fora, tanto que ele só vinha de importação. Sim. Então, aí vão ser as orientações científicas para o caso e se judicialmente ficar comprovado de que precisa, o governo brasileiro ou o plano de saúde tem que trazer de onde tiver a solução. Existem alguns medicamentos que, de fato, ainda não podem ser aplicados aqui. E, enfim, E como o que o- fundamenta o que não pode ser aplicado aqui? É alguma regulamentação específica? Qual é o entrave? são as experiências científicas que tornam textos de lei e falam até aqui a gente garante que esse medicamento ele é aplicável, ele é saudável, ele dá um retorno, tem um estudo feito, enfim. E esse medicamento não traz risco à saúde Sim. da população ou do paciente, especificamente. Agora, Você está falando que algo deixa de ser experimental, mas eu já tenho estudo clínico de segurança, eficácia e tudo isso. Então, é mais a fundamentação científica que você está falando. Eu estou perguntando assim, se existe a fundamentação científica, existe liberação em agências regulatórias fora, mas a Anvisa, por exemplo, não regulamentou. Ainda assim é possível? Não, a gente precisa dessa aprovação. essa aprovação científica. Pode ser que o nosso processo pela Anvisa de entender que esse medicamento ele é pertinente, de que ele é seguro, seja mais demorado do que a tecnologia Entendi. de fora. E aí, para a nossa regra jurídica, esse medicamento não é seguro, não pode ser aplicado. E aí, um caso muito específico, muito raro, será o primeiro que vai autorizar, implementar naquele paciente. Então, o processo é assim, começa com e depois, que é E o que aí, a Elo sim, falou da cannabis, começa a fazer né? estudos e repetições clínicas e fala, agora está seguro, aí implementa pela INS. Sei que nosso tempo está bem apertado, mas tem uma pergunta que eu acho bem pertinente. Então, a gente falou bastante que existem maneiras de lutar. Existe a defensoria pública para aquelas pessoas que têm uma dificuldade de acesso, mas existem outras maneiras das pessoas buscarem suporte jurídico com menor custo ou de maneira gratuita, além da defensoria pública? Algumas entidades, elas prestam um serviço em favor dessas famílias. Né? São associações de advogados, né? Muitas vezes porque na família, começou porque na família Já houve não conseguia caso. isso, e aí uniu com mais um advogado e criam-se associações que brigam pelos direitos dessas pessoas. Aqui eu não consigo listar exatamente, mas existem sim com custo mais baixo, né, formada por advogados particulares que vão prestar esse serviço. E em cada região do Brasil, né, que agora a gente está falando, você vai procurar se existe uma associação, talvez na própria entidade de classe, às vezes num Corém, às vezes da fisioterapia, de você Crefito. O federal é o COFITO. É o COFITO. É isso. E ali eles vão dar também mais um rol de associações que podem prestar esse serviço com custo bem mais baixo do que um advogado, às vezes, particular, né? Ótimo. De um escritório Entendi. particular. E, Júnior, pegando um gancho em uma fala que você falou lá no começo, que eu achei bem interessante para esse nosso papo aqui, você falou da gente fazer o trabalho de formiguinha e não desistir, né? Mesmo a gente sabendo que é difícil, que a luta aí é longa, já vem de longos anos, mas a gente vem trazendo essa educação e essa conscientização. É um trabalho de formiguinha mesmo, eu até brinco com a história da formiguinha. E é interessante a gente observar que dificilmente você vai ver uma formiguinha sozinha. Ela vai estar sempre ali, com várias formiguinhas, seguida de várias temos aqui. formiguinhas ali, cada uma fazendo sua parte. E aqui no Gente Que Pode, a gente traz muito disso. Nós somos fisioterapeutas, nós três, mas a gente se senta com fonoaudiólogos, com psicólogos, com professores, com biólogos e com advogado. Porque vem daquilo que a Ju falou, a importância de, poxa, eu sou fisioterapeuta, mas eu tenho que, não preciso ficar só na minha caixinha, né? Chega uma família ali com uma demanda, eu tenho um fonoaudiólogo legal de confiança que eu posso encaminhar, Sim. tenho um neurologista, um pediatra, Sim. um advogado. Então, assim,
para a gente é muito importante ter profissionais como você sentados aqui com a gente, conversando, trocando essa experiência, conscientizando o nosso público. E agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse Como passa rápido, né? Meu Deus, Muito eu tô rápido. finalizando. A gente fala isso para todos os convidados, mas é muito verdade, que o tempo passa muito rápido. Parece que a gente está em outra dimensão. Sim. Aí a gente queria que você deixasse um recado, uma mensagem, uma reflexão para os nossos ouvintes, para o nosso público, e que você também dissesse como que essas pessoas que precisam, né, talvez de um apoio seu, conseguem encontrar você ou sua equipe, te contatar, e aí você fica à vontade. Tá bom. Bom, eu estou lá nas redes sociais, em primeiro lugar, né? Nós, pelo nosso conselho disciplinar, pela OAB, nós temos bastante limitações em oferecer os nossos serviços. Então, simplesmente estamos nas redes sociais e nós sempre orientamos, procure um advogado de sua confiança, perto de você, de sua confiança, e se nos procurarem, nós prestaremos também a orientação. E o conselho final, a dica final, é que o trabalho de formiguinha, o trabalho cansativo, dolorido, como a própria Juliana falou, às vezes o resultado não vai ser entregue agora, mas vai ser entregue para a geração futura, que essa consciência do que o seu esforço ele vai repercutir, sim, em você, com benefício direto, com a entrega da saúde, da educação, que sua família precisa, que o seu ente precisa, ou a gente vai continuar batendo até furar essa pedra, até que esse direito ele seja ampliado para mais pessoas que já estão esperando ou as que ainda estão chegando em nossa sociedade. Continuem lutando, brigando por esse direito, contem sempre com as instituições jurídicas, e aqui eu falo em nome da OAB, como representante da OAB Guarulhos. A OAB Guarulhos está de portas abertas para esse trabalho, para disseminar esse trabalho, para oferecer suporte jurídico, muitas vezes de orientações de onde buscar os caminhos, para que também vocês, fisioterapeutas, não sejam sobrecarregados com o conhecimento jurídico, né? Podem contar também com essas ferramentas públicas. A OAB é privada, mas com caráter público, de entregar para a sociedade acesso à justiça também. Muito bacana. Júnior, muito obrigado. Foi muito bom agradeço. ter você aqui com a gente. Agregou bastante a nossa temática. Fico E a feliz. gente chega ao final de mais um episódio do podcast. Não deixe de nos seguir, de compartilhar, de comentar, divulgar o nosso trabalho. É sempre muito bom e é necessário. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo episódio.